Bom, criaturas, vocês acharam que eu tinha esquecido das questões do Enem sobre arcadismo? Não esqueci, eu só sacaneei vocês. Então, primeira questão do Enem de 2018, 2008, né? Traz um trecho do poema do Cláudio Manuel da Costa, né? Que eu não vou ler para vocês devem ter lido, eu espero que sim. Vocês veem presentes no poema todas as características do arcadismo, né? E logo em seguida a questão. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa, os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Os montes e outeiros, na alternativa A, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. B, a oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. C, o bucolismo presente nas imagens do poeta é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. A relação da mensagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. E a realidade do atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação do pranto em alegria. E aí, quais dessas opções se refere à estrofe mencionada? A oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra colonial, que era um ideal da vida arcade. Lembram? A vida campestre, o pastor, a pastorinha. Então, barbada. É só prestar atenção, conhecer um pouquinho que a gente tira de letra. Segunda questão sobre o arcadismo do Brasil, que eu esqueci de aumentar a letra ali, vocês não enxergaram nada. Síntese entre erudito e popular. Na região mineira, a separação entre cultura popular nas artes mecânicas e erudita nas artes liberais é marcada pela elite colonial que tem como exemplo os valores europeus e o grupo popular formado pela fusão de várias culturas, a portuguesa, aventureiros ou degredados, negros e índios, leia-se indígenas. Aleijadinho, unido às sofisticações da era erudita, da arte erudita, ao entendimento do artífice popular, consegue fazer essa síntese característica deste momento único da história da arte brasileira, o barroco colonial. No século XVIII, a arte brasileira, mais especificamente a de Minas Gerais, apresentava a valorização da técnica e um estilo próprio, incluindo a escolha dos materiais. Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde têm suas obras caracterizadas por peculiaridades que são idênticas por meio A, do emprego de materiais oriundos da Europa e da interpretação realista dos objetos representados, o uso de recursos materiais disponíveis no local e da interpretação formal com características próprias, da utilização de recursos materiais vindos da Europa e da homogeneização e linearidade representacionais, da observação e da cópia detalhada do objeto representado e do emprego de materiais disponíveis na região, ou da utilização de materiais disponíveis no Brasil e da interpretação idealizada e linear dos objetos representados. Letra B. O uso de recursos materiais disponíveis no local e da interpretação formal com características próprias. Eu sacaneei vocês, isso é uma questão de artes, não é uma questão de literatura. Mas vocês merecem de vez em quando que eu dê uma sacaneada. Isso é verdade. Senão fica sem graça. Enem 2016 é um soneto sétimo. Onde estou? Esse sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado?
Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quando pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que fazia perpétua a primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males com que tudo degenera. Né? Cláudio Manuel da Costa, obviamente. E aí vem a pergunta. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma, letra A, angústia provocada pela sensação de solidão, resignação diante das mudanças do meio ambiente, dúvida existencial em face do espaço desconhecido, intenção de recriar o passado por meio da paisagem, empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra, letra E, empatia entre o sofrimento do eu e a agonia da terra. Lembram de que tudo era idealizado, de que a vida campestre, a vida em meio à natureza, era a vida ideal? Então, se a natureza agoniza, o ser também agoniza. Outra questão de 2018, um texto do Manuel da Costa Taide. Assim como os demais artistas do tempo, recorria a bíblias e a missais impressos na Europa como ponto de partida para a seleção iconográfica de suas composições, que então recriava com inventiva liberdade. Se Mário de Andrade houvesse conseguido a oportunidade de acesso aos meios de aproximação ótica da pintura dos forros de Manuel da Costa Taide, imaginamos como não teria vibrado com o mulatismo das figuras do mestre marianense, retificando, ao lado de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, a sua percepção pioneira de um surto de racialidade brasileira em nossa terra em pleno século XVIII. O texto 2 destaca a inovação na representação artística setecentista, expressa no texto 1 pela reprodução de episódios bíblicos, retratação de elementos europeus, valorização do sincretismo religioso, recuperação do antropocentrismo clássico ou incorporação de características identitárias. Obviamente, incorporação de características identitárias. Né? E aqui o romantismo, que vocês têm o vídeo para assistir, né, que serão divididos, como eu já expliquei, em 2 vídeos. Né? O primeiro já está no canal, já está no Instagram, e o segundo, em breve, eu coloco falando sobre a prosa e a poesia romântica e suas 3 fases. Muito obrigado, criaturas. Continuem estudando, porque senão vocês não vão passar, vão ter que me aturar o ano que vem. Então é melhor se ver livre de mim o quanto antes. Valeu, até mais.